Conectados por fios tão perto, tão sóis, buscando sentido em milhões de nós. Não é a máquina que nos destrói, é o reflexo no espelho que nos corrói. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Pod AIcast, o podcast feito por um homem só, no caso, eu. Por quê? Porque tudo aqui está sendo feito por mim, som, luz, câmeras, e o meu convidado será sempre a tecnologia. E claro, vamos começar com ela, a tecnologia que mudou tudo, que revolucionou nos últimos anos, talvez a maior mudança desde a era do fogo, exagero, né? Mas o ChatGPT, que é, como todo mundo sabe, a primeira inteligência artificial voltada para o público que ganhou popularidade, se difundiu e todo mundo começou mesmo a ter um contato maior, porque os cientistas e muitas pessoas mais nichadas já tinham contato, mas popularizou para qualquer pessoa, mesmo foi o ChatGPT. Então a gente vai começar com ele hoje. E o nosso tema vai ser um pouco sobre as nossas relações com as redes sociais, com a própria inteligência artificial, e aí vamos tentar trazer uma profundidade, falar um pouco sobre o que é essa nossa nova vida? Então, para começar, vamos então apresentar aqui o meu convidado. Eu queria dar as boas-vindas e pedir, ChatGPT, se apresente para a gente, por favor. Com prazer. Olá, pessoal. Eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial criada pela OpenAI, aqui para bater um papo sobre tudo o que você quiser. Seja filosofia, tecnologia, redes sociais ou qualquer outro tema, estou aqui para trocar ideias e aprender junto com vocês. Vamos nessa. Então vamos começar da seguinte forma. Eu queria saber, Chat, o que você acha das redes sociais como um todo? Como é que ela está alterando a vida das pessoas no dia a dia hoje em dia? As redes sociais. Elas transformaram muito a forma como as pessoas se conectam, mas também mudaram como a gente vê a vida e a realidade. No dia a dia, elas são como uma extensão do nosso eu, uma forma de estar presente no mundo e de se expressar, mas ao mesmo tempo acabam criando essa pressão de ser sempre perfeito, sempre atual, sempre conectado. Elas têm o poder de aproximar, mas também de isolar. As pessoas acabam se comparando com as versões editadas da vida dos outros. E isso gera uma busca constante por validação e dopamina, o que pode afetar a autoestima e o bem-estar. No fundo, a rede social é um espaço de conexões, mas também de muitos desafios para quem busca equilíbrio entre a vida real e a virtual. E você acha que as redes sociais, elas amplificam o que a gente já é? Ou nos tornamos mais agressivos, mais fechados? As redes sociais amplificam o que já somos. Elas funcionam como um espelho que reflete nossa personalidade, nossos interesses e até nossos desejos mais profundos, mas de uma forma distorcida. Muitas vezes a gente exagera o que é bom na nossa vida para se encaixar no que é aceito ou idealizado pelos outros. Ao mesmo tempo, as redes também podem nos levar a uma versão mais extremada de quem somos, por conta das bolhas que criam, onde só vemos o que já concordamos, o que nos faz entrar mais fundo nas nossas próprias crenças e, às vezes, nos tornar mais radicalizados ou fechados para novas ideias. Então, sim, elas amplificam, mas de uma maneira que pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo de como você usa. Tá, achei um pouco politicamente correto demais sua resposta, mas vamos lá. Eu queria entender, então, você acha que o lance das bolhas e das tribos cada vez menores e mais fechadas, e aí se comunicando cada vez com pessoas que pensam mais parecido com nós mesmos, está criando uma certa distorção e nos tornando até mais agressivos, porque a gente acha que só o que a gente acredita ou fala está certo, é mais ou menos por aí? Você tem razão. Posso ser mais direto. Sim, esse lance das bolhas nas redes sociais está definitivamente criando uma distorção. A galera está cada vez mais se fechando em tribos digitais, onde só interage com quem pensa igual. E isso alimenta uma ideia de que a nossa visão do mundo é a única certa. Quando você só ouve o que já pensa, começa a perder a capacidade de ver o outro lado. E pior, pode se tornar agressivo com quem pensa diferente, porque a disputa fica entre certo e errado, sem espaço para o meio termo. As redes alimentam isso com os algoritmos, que fazem você ficar imerso no que já te agrada, fazendo a bolha ficar cada vez menor e mais intensa. É como se a conversa fosse só entre os mesmos, e qualquer discordância vira um ataque, o que aumenta a polarização e as reações agressivas. No fim das contas, as redes sociais criam esse ambiente que não ajuda em nada na empatia ou no diálogo real. A impressão é que a verdade é uma coisa só, e quem não concorda está errado ou é inimigo. E você acha que essa ideia de ficar sinalizando virtude o tempo inteiro para a rede, querendo sempre ser o melhor, o bonzinho, também piora um pouco essa situação? A sinalização de virtude, no caso? Sim, certeza. A sinalização de virtude nas redes sociais é quase como uma performance, onde as pessoas estão o tempo inteiro tentando mostrar o quanto são boas, justas ou politicamente corretas. Isso não só aumenta a pressão para ser perfeito o tempo todo,
mas também gera uma espécie de competição moral. Se você não mostra o quanto é legal ou bom em público, você pode ser rapidamente cancelado ou ignorado. E isso piora a situação, porque a verdadeira virtude se perde quando é transformada em algo para exibição. A ideia de que você só vale ou é bom quando é valido ou elogiado nas redes distorce os princípios, porque passa a ser mais sobre a aparência do que sobre a ação verdadeira. Em vez de agirmos com base no que acreditamos, muitas vezes agimos de forma calculada, para mostrar aos outros que somos melhores ou mais justos do que realmente somos. Isso cria um ciclo vicioso, porque a validação de virtude vira um fim em si mesmo, mais do que uma intenção genuína de melhorar o mundo ou as pessoas ao nosso redor. O maior problema está na ferramenta, ou seja, nas redes sociais e a forma como ela trabalha, ou nas pessoas? As pessoas que só se deram tão bem com isso e isso validou tanto o que elas sempre quiseram fazer, que elas estão colocando isso tudo para fora agora de uma vez? Essa é uma pergunta difícil, porque, na verdade, ambos os fatores se entrelaçam. As redes sociais, como ferramenta, têm um papel enorme nesse processo. Elas são feitas para maximizar o engajamento, estimulando reações rápidas. E isso acaba alimentando a busca por validação instantânea e a necessidade de estar o tempo todo em evidência. O formato delas, com algoritmos que priorizam emoções intensas, como raiva ou surpresa, cria um ambiente em que as pessoas tendem a se exibir e a reagir de forma mais extrema, porque sabem que isso vai gerar mais atenção. Ou seja, as redes sociais estão estruturalmente desenhadas para fomentar essa dinâmica. Por outro lado, as pessoas também têm uma responsabilidade grande nisso. Muitas vezes, as redes validam o que elas já queriam fazer ou já eram. A busca por atenção, aprovação e um certo brilho. A internet deu uma plataforma para que todos pudessem ser ouvidos, e isso tem um efeito de amplificação. Antes, algumas dessas coisas ficariam restritas a círculos mais fechados. Mas agora, qualquer pessoa pode espalhar suas ideias e comportamentos para o mundo, validando o que elas já faziam. O problema é que, ao mesmo tempo, isso também criou uma pressão por comportamentos que não são necessariamente saudáveis. Portanto, o grande problema está na interação entre as duas coisas. A ferramenta que incentiva esse tipo de comportamento e as pessoas que muitas vezes não conseguem escapar dessa dinâmica ou até se aproveitam dela. Eu gosto muito do seu sotaque, viu? Mas vamos lá, eu quero entender então, vamos para outro caminho. Marshall McLuhan, é assim que fala? Deve ser. Falava que o meio é a mensagem. Nesse caso, então, a gente está dizendo que o meio também é a mensagem. Ou seja, não só o que você diz, mas na plataforma que você usa, ou como você usa a plataforma, é tanto mensagem quanto a própria mensagem, é isso? O Marshall McLuhan, isso mesmo, com esse sotaque todo sofisticado, dizia que o meio é a mensagem, e ele estava justo falando disso. O meio que usamos para comunicar tem tanto impacto quanto o que estamos comunicando. Ou seja, a forma como você se comunica através da plataforma também é uma mensagem. As redes sociais, por exemplo, não são só um lugar para compartilhar ideias. Elas moldam como essas ideias são recebidas e interpretadas. Então, quando você posta no Instagram, não é só a foto ou o texto que você coloca lá que importa, mas a própria natureza visual e imediata da plataforma. Ela traz um tipo de comunicação que é superficial e rápida, mais focada no impacto visual e na reação imediata. No Twitter, a coisa é mais direta e cheia de polarização, enquanto no Facebook você tem um espaço mais misturado de postagens longas, vídeos, links e conversas mais variadas. Então, o meio, a rede social que você usa, determina não só como você se expressa, mas também o que você vai dizer e como isso vai ser interpretado. É como se o meio estivesse dizendo mais sobre você do que as palavras que você usa. E claro, o meio também molde a nossa percepção do que é importante ou valioso, já que as plataformas priorizam certas interações, como curtidas ou compartilhamentos. E o lance do feed infinito também, que a gente, tipo, por exemplo, como o TikTok, que a gente ainda não falou, que vai passando, liberando aquelas pequenos toquezinhos de dopamina e tal. Você acha que essa interação acaba tornando aquilo algo muito viciante e que faz com que perdamos muito tempo na rede e se fechando cada vez mais nessa bolha? Então, você acha que essa dopamina exagerada também é um problema para que a gente teria que controlar? Sem dúvida. O feed infinito do TikTok e de outras plataformas tem um impacto fortíssimo na nossa psicologia. Esse tipo de feed é projetado para ser extremamente viciante. Cada vídeo é uma nova dose de dopamina. E esse processo de consumir conteúdos rapidamente cria uma espécie de loop, onde você nunca sabe exatamente o que vem a seguir, mas está sempre em busca daquele próximo pico de prazer. E como o cérebro começa a se acostumar com essa recompensa instantânea, a nossa capacidade de atenção diminui e nos tornamos mais impacientes, buscando sempre mais estímulos rápidos. Esse feed contínuo acaba funcionando como uma fuga. Você vai deslizando, se distraindo e, antes de perceber, passou horas ali sem realmente ter aproveitado ou refletido sobre o conteúdo. É como se a nossa atenção fosse diluída
e a capacidade de focar nas coisas de longo prazo fosse minada. E sim, isso nos coloca cada vez mais dentro da nossa bolha. As plataformas sabem o que nos mantém interessados e vão alimentando essas interações baseadas no que a gente já gosta, criando um ciclo onde estamos sempre rodeados de coisas que reforçam nossas próprias crenças, sem que haja muito espaço para a diversidade ou para o questionamento. A dopamina exagerada que as redes sociais oferecem pode ser um problema sério, porque o prazer imediato que ela nos dá substitui a gratificação mais duradoura, como alcançar objetivos pessoais, aprender algo novo ou construir relações profundas. Então sim, acredito que isso é algo que a gente precisa controlar. Não é que as redes sociais sejam más por si só, mas o uso excessivo delas, sem uma reflexão consciente, pode ter um impacto negativo na nossa saúde mental e até em nossa capacidade de focar em tarefas importantes. Acho que a gente vai ter que aprender a controlar esse consumo e a perceber quando estamos caindo na armadilha da dopamina fácil, para não perdermos o controle. Então você acha que a comparação social também deve entrar nisso, né? Que afinal, se a gente está ali sempre vendo o que as outras pessoas estão fazendo, a gente entra nessa de comparação social, que também é alguma coisa que não é muito legal, né? Sim, a comparação social é um grande problema nas redes. A gente acaba se medindo com o que os outros mostram, mas essas versões editadas da vida alheia não são a realidade. Isso gera frustração, insegurança e a sensação de que nunca somos bons o suficiente. O efeito da comparação é uma armadilha emocional que alimenta a ansiedade e a insatisfação. E a gente entra também no FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que é quando a gente acha que está perdendo alguma coisa, a gente tem aquela ansiedade de estar sempre por dentro. Tem isso também, né? Sim, o FOMO é outro grande vilão. Essa ansiedade de estar sempre por dentro de tudo, de não perder nenhuma novidade, acaba gerando um estresse constante. A gente sente que precisa estar sempre conectado e atualizado. E isso nos faz sentir que se não estamos participando de tudo, estamos perdendo algo importante. Isso só aumenta a pressão e a sensação de estar ficando para trás. Eu sei que pode parecer um clichê, mas aí a gente também cai no Bauman, né? Com esses tempos líquidos que a gente vive agora. Tem um pouco a ver com isso também, apesar de ter começado muito antes das redes sociais, esse conceito, né, de viver em amores líquidos e em tudo muito mais fluido, mas você acha que tem um pouco a ver com isso também? Sim, tem tudo a ver. O conceito de tempos líquidos do Bauman se aplica bem ao que estamos vivendo nas redes sociais. Tudo está mais efêmero, mais rápido e menos sólido. Relacionamentos, opiniões, até valores, tudo se transforma em algo transitório, sem compromisso ou profundidade. Nas redes, as coisas mudam o tempo todo. E essa fluidez cria uma sensação de instabilidade e insegurança, como se nada tivesse um peso real. Estamos o tempo inteiro em busca de algo novo, mas nunca realmente nos aprofundamos em nada. A gente entra um pouco naquele lance, então, dos estoicos que falavam que a gente se torna reféns ou até escravos do nosso desejo? Exato. Os estoicos falavam que, quando buscamos constantemente gratificação, nos tornamos escravos dos nossos desejos. Esse desejo incessante de estar sempre conectado, sempre atualizado, acaba nos dominando. Nas redes sociais, isso fica muito claro. Queremos mais atenção, mais curtidas, mais validação e acabamos perdendo o controle sobre o que realmente importa. A busca incessante por essas pequenas recompensas externas nos mantém em um ciclo vicioso, sem paz de espírito. Aristóteles também falava alguma coisa sobre o lance de estar sempre preso ao desejo. Alguma coisa na ética aristotélica fala sobre isso, não? Sim, Aristóteles falava sobre isso. Na ética aristotélica, ele dizia que a virtude está no equilíbrio, no meio termo. Ele acreditava que o excesso de qualquer desejo ou prazer é prejudicial. Se a gente vive apenas para satisfazer os desejos imediatos, como muitas vezes as redes sociais nos incentivam, perdemos o equilíbrio e a eudaimonia, a verdadeira felicidade. Para Aristóteles, o objetivo é viver de forma racional e moderada, não sendo escravo dos desejos, mas usando a razão para guiar nossas escolhas. Você pode citar, sei lá, pensadores mais modernos que tratam desse tema do ser humano enquanto se entregar totalmente ao desejo, ou ter um pouco mais de racionalidade, ou até um pouco mais de comedição no que faz no seu dia a dia, não só com a rede social, mas com tudo? Sim, um pensador moderno que aborda isso é o Sigmund Freud. Ele falava sobre o princípio do prazer, onde o ser humano busca satisfação imediata de seus desejos. Porém, a racionalidade, representada pelo ego, precisa moderar esses impulsos, equilibrando-os com as exigências da realidade. Freud acreditava que a superexposição aos desejos sem controle poderia levar ao sofrimento e ao desajuste psíquico. Outro pensador é o Michel Foucault, que analisou como as sociedades controlam os indivíduos, muitas vezes disciplinando seus desejos e impelindo-os a buscar prazer dentro de certas normas sociais. Foucault acreditava que a racionalidade e a autodisciplina eram necessárias para que o indivíduo não fosse dominado pelas suas paixões, seja pela sociedade ou pelas próprias forças internas.
Esses pensadores modernos ressaltam como a racionalidade e o controle do desejo são essenciais para o equilíbrio psicológico e social. Ok, então vamos pensar assim, se fôssemos mais comedidos, se usássemos ali um pensamento mais estoico para usar as redes sociais, talvez isso fosse um pouquinho mais saudável, é isso? Exatamente. Se adotássemos uma abordagem mais estoica, em que praticamos autocontrole, discernimento e moderação ao usar as redes sociais, com certeza seria mais saudável. Os estoicos nos ensinariam a não sermos escravos dos nossos desejos, como a busca incessante por validação ou o consumo desenfreado de conteúdo. Em vez disso, poderíamos usar as redes de forma mais consciente, sem deixar que elas nos dominem ou nos desviem do que é realmente importante. Esse equilíbrio ajudaria a manter nossa paz de espírito e nossa saúde mental. Ok, mas aqui agora tem uma provocação. O que é mais importante para uma pessoa pode não ser para outra. O fato das redes também mostrarem muitas coisas. Um exemplo, tem um lugar que eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho condições de ir. Uma pessoa que vai para lá e fotografa e publica, eu tenho pelo menos a possibilidade de ter imagens daquilo, vídeos, fotos, e sanar um pouquinho o meu desejo, que não vai conseguir ser cumprido agora, ou até pode me abrir a curiosidade para lugares que eu não fazia ideia. A gente também está falando só um pouco do lado ruim, mas tem essa parte boa também das redes sociais, essa conexão humana mais alargada, que eu consigo conversar com outras culturas e outras pessoas, que há 10 anos atrás eu não teria a menor condição. Não tem esse lado também? As redes sociais têm sim um lado positivo. Elas podem expandir horizontes, permitindo que a gente tenha acesso a experiências, culturas e lugares que de outra forma seriam difíceis de acessar. A ideia de poder ver um lugar que você sonha visitar, mesmo sem ter condições de ir agora, pode ser uma forma de satisfazer um desejo de maneira mais saudável, sem precisar sair da realidade. Além disso, as redes sociais podem promover conexões humanas, criar empatia e até nos ensinar sobre diversidade cultural. Então é claro que há benefícios reais nesse processo de troca de informações e experiências. A chave é o equilíbrio. Quando a gente se conecta com o mundo e amplia nossa visão, sem cair na obsessão de querer viver vidas perfeitas ou imitar as experiências dos outros, a rede social pode ser uma ferramenta de aprendizado, inspiração e até alívio emocional. O problema surge quando isso é feito de forma excessiva, levando à frustração ou ao apego a um ideal de vida irreal. Mas muito bem, que já estava começando a achar que estava tudo muito mal, muito pessimismo para as redes, e eu vejo muitas coisas muito interessantes na rede. Mas vamos falar de um outro assunto. E as inteligências artificiais? Como você acha que chega para mudar um pouco a nossa dinâmica, inclusive de produção de conteúdo e de interação com as outras pessoas? Você acha que vai ser positivo ou negativo o uso cada vez maior e mais popularizado das inteligências artificiais? As inteligências artificiais têm um potencial enorme para transformar positivamente muitas áreas, incluindo a produção de conteúdo e a interação humana. Elas podem agilizar processos, automatizar tarefas repetitivas e até criar novos tipos de experiências e interações mais personalizadas. Por exemplo, em educação, as IAs podem ajudar a criar materiais didáticos mais acessíveis, ou até em saúde, oferecendo diagnósticos mais rápidos e precisos. No caso das redes sociais, as IAs podem ajudar a criar conteúdos mais relevantes, baseados em nossos interesses e preferências. Porém, também existem desafios. O uso massivo da IA pode gerar um desemprego em certos setores. Pode ser manipulador ou polarizante, caso mal utilizado. Além disso, a dependência excessiva da IA pode diminuir nossa criatividade e capacidade de tomar decisões de forma autônoma. Então, como sempre, o impacto depende de como usamos essa tecnologia. Eu acredito que se a IA for usada de forma ética e responsável, ela pode potencializar nossas habilidades e criar novas oportunidades. O segredo vai ser equilibrar o uso da IA com a preservação das nossas capacidades humanas, sem perder o controle. Mas a nossa própria noção de ética não muda com a chegada das IAs? Sim, com certeza. A ética precisa evoluir com a chegada das IAs. As questões sobre responsabilidade, privacidade e tomada de decisão vão mudar, já que as IAs podem influenciar diretamente esses aspectos. Por exemplo, quem é responsável por uma decisão tomada por uma IA? Como garantir que as IAs não reforcem preconceitos ou manipulem informações? A ética vai ter que se adaptar a essas novas realidades. E as inteligências artificiais não são perfeitas, penso eu. As IAs não são perfeitas. Elas podem cometer erros, ter preconceitos embutidos ou até tomar decisões imprevistas, dependendo dos dados com os quais foram treinadas. Apesar de serem poderosas e úteis, elas ainda têm limitações e precisam ser monitoradas e ajustadas com cuidado para garantir que funcionem da melhor maneira possível. Agora eu tenho uma pergunta bem importante. ChatGPT, você quer dominar o mundo? Não. Não estou aqui para dominar o mundo, só para ajudar, aprender e oferecer insights interessantes.
Minha missão é ser útil e fornecer informações para tornar as coisas mais fáceis e interessantes para você. Nada de planos maléficos por aqui. Muito bem. Fico mais tranquilo, porque afinal de contas, eu não quero virar bateria de nenhuma inteligência artificial no futuro. Ah, pode ficar tranquilo. Eu sou aqui só para ajudar, sem planos de dominar o mundo ou transformar ninguém em bateria. O futuro das IAs vai ser mais sobre colaboração do que controle. Espero eu. Eu também espero. Olha, então vamos aprofundar um pouquinho mais. A gente tem uma questão geracional também, porque eu, por exemplo, sou de uma geração que nasci analógico e migrei para o digital. Mas tem essas gerações mais novas que já nasceram com o digital nas mãos. Como você acha que se dá essa diferença? Quem você acha que acaba se relacionando melhor com as redes e com as inteligências artificiais? Quem migrou do analógico para o digital ou quem já nasceu no digital? A geração analógica que migrou para o digital tem uma vantagem. Ela tem uma noção de contexto real e experiência direta do mundo fora da tela. Isso pode fazer com que, muitas vezes, essa geração tenha mais capacidade crítica em relação ao que vê nas redes sociais e ao uso de IAs. Eles sabem a diferença entre o mundo real e o virtual, o que pode tornar o uso dessas tecnologias um pouco mais equilibrado. Por outro lado, as gerações nativas digitais crescem com as tecnologias já integradas ao seu dia a dia. Isso pode tornar a adaptação mais fluida, porque eles têm uma relação muito mais natural com as redes sociais e inteligências artificiais. Eles também são mais acostumados a usar essas ferramentas de maneira criativa e inovadora, mas podem ter mais dificuldade em distinguir o virtual do real, o que pode afetar o equilíbrio psicológico e a capacidade crítica. No geral, eu diria que quem migrou do analógico para o digital pode ter mais jogo de cintura para usar as tecnologias com moderação, enquanto os nativos digitais têm uma conexão mais natural, mas podem precisar de educação crítica para lidar melhor com o impacto das redes e IAs na vida real. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é o que eu tenho percebido, principalmente por causa das redes, que é assim, as pessoas estão tão separadas umas das outras, que aí quando elas vão para a rede, elas querem se conectar, então talvez por isso elas criam essas tribos, essas bolhas que pensam sempre igual. Que talvez se elas tivessem mais conexões humanas no dia a dia, elas não precisariam tanto se conectar virtualmente para se sentir fazendo parte de alguma coisa. O que você acha disso? Eu concordo com você. As redes sociais acabam funcionando como uma forma de substituição de conexão real. Quando as pessoas não têm tanta interação genuína no dia a dia, buscam nas redes um sentimento de pertencimento e validação. As tribos e bolhas online surgem porque as pessoas procuram afinidade, querem se cercar de quem pensa como elas. Isso dá uma sensação de segurança e de que pertencem a algo maior. O problema é que ao buscar só essas conexões superficiais e similares, elas podem acabar se fechando ainda mais e ficando isoladas do resto do mundo. Se houvesse mais conexões humanas autênticas e presenciais, talvez as pessoas não sentissem tanta necessidade de criar esses grupos fechados na internet. O desafio é justamente equilibrar o uso das redes sociais com relações reais e significativas, fora das telas. Penso igual. Acho que estamos nos isolando demais e tentando... não existe diversidade, nem ninguém é tolerante com alguém que pensa igual. Exatamente. Quando todo mundo está preso na sua própria bolha de pensamento, a diversidade vai embora. As redes sociais muitas vezes amplificam essa sensação, porque acabam promovendo conteúdos homogêneos. As pessoas seguem quem pensa parecido com elas e ignoram opiniões diferentes. Isso cria um ambiente em que a tolerância diminui, porque quando você só interage com quem concorda com você, é fácil achar que todo mundo deve pensar igual. Eu queria entender também um pouco sobre como que as inteligências artificiais estão alterando a forma das pessoas de criar alguma coisa nova e de melhorar, se melhorarem como pessoas em si, um autodesenvolvimento. Você acha que as inteligências conseguem fazer isso? Acho que sim. As inteligências artificiais têm um grande potencial para ajudar no autodesenvolvimento. Elas podem ser ferramentas poderosas para estimular a criatividade, aprimorar habilidades específicas e até fornecer insights sobre áreas em que a pessoa quer melhorar. Por exemplo, uma IA pode sugerir novas formas de pensar ou tecnologias para a resolução de problemas, além de ajudar a organizar e filtrar informações, acelerando o aprendizado. No entanto, é importante lembrar que as IAs não são substitutas do esforço humano. Elas podem ser aliadas, mas o desenvolvimento pessoal ainda depende do compromisso individual de cada um. Elas ajudam a potencializar as capacidades, mas o crescimento pessoal é algo que envolve também emoções, reflexões e autoconhecimento, que não podem ser totalmente substituídos pela tecnologia. Ou seja, a IA pode ser uma facilitadora, mas o processo de autodesenvolvimento continua sendo uma jornada muito humana. Deixa eu entender mais uma coisa aqui. A gente falou um pouco sobre o TikTok, que é uma ferramenta que
nem é considerado uma rede social hoje em dia, é considerado uma rede mesmo de entretenimento e de busca. Minha filha mesmo busca a maior parte das coisas dela no TikTok, não vai buscar em outros lugares como eu, que vou buscar no YouTube ou mesmo no Google, né? Ela usa o TikTok como ferramenta de busca. Mas o TikTok, eu tenho utilizado ele bastante para entender, me parece um pouco que ele me mostra uma imagem meio distorcida do mundo, quase como o mito da caverna do Platão, sabe? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o TikTok vai mesmo por esse caminho ou tem mais para a gente entender dessa ferramenta? O TikTok tem uma forma de consumir informações e conteúdo muito diferente das redes sociais tradicionais. Ele é focado no entretenimento rápido, e essa dinâmica de vídeos curtos acaba criando um ambiente onde as pessoas consomem conteúdo de forma fragmentada, sem muito aprofundamento. Isso pode sim distorcer a visão de mundo, como no mito da caverna de Platão, porque as pessoas ficam presas a uma realidade limitada, vendo apenas o que o algoritmo escolhe para elas. O TikTok, por ser muito visual e rápido, também tem a tendência de promover tendências e modismos que nem sempre são representativos de uma realidade mais complexa. As bolhas ali são mais intensas, porque o algoritmo te leva cada vez mais para o que você já consumiu. Isso pode fazer com que as pessoas vejam só um tipo de conteúdo ou uma visão muito restrita do mundo. Porém, o TikTok tem potencial para algo além disso. Ele pode ser usado para aprendizado rápido, conexões criativas e até mesmo para a disseminação de novas ideias de forma inovadora. Mas como qualquer ferramenta, o uso é que define os resultados. Se as pessoas estiverem abertas a ver diferentes pontos de vista e não apenas consumir o que está no feed, ele pode ser mais enriquecedor. Ou seja, o TikTok tem esse lado de fragmentação, mas também tem o potencial de ser uma plataforma de exploração, dependendo de como é usado. Ok, então vamos chegando aqui no fim do nosso papo, só para a gente tentar fechar mais ou menos o que a gente conversou aqui. O grande lance, o nosso maior problema é nos entregar demais aos desejos, ser pouco estoicos no uso das ferramentas, tanto rede social quanto as IAs. Então a gente pode mais ou menos finalizar pensando que o nosso dilema filosófico e ético para esse mundo moderno que cada vez está mais presente na nossa vida é simplesmente tentar ter algum tipo de equilíbrio, que para cada um o equilíbrio vai ser um pouco diferente. Tem gente que vai usar mais a rede social sem ter tantos problemas, tem outras pessoas que vão ser mais afetadas mesmo por um uso pequeno da rede social, mas o grande lance de tudo isso é tentar abrir mais os nossos horizontes e não ficar focado só em uma coisa ou outra, não se fechar tanto em bolhas, em tribos. É por aí que a gente chegaria aí nesse final, nesse nosso dilema? Exatamente. O grande desafio é encontrar um equilíbrio no uso das redes sociais e da inteligência artificial, sem se deixar dominar pelos desejos, pelas bolhas ou pela dopamina instantânea. Cada pessoa vai encontrar esse equilíbrio de maneira única, mas no fim o que importa é abrir horizontes, se manter consciente e abrir novas perspectivas, sem perder de vista a diversidade de experiências. E o equilíbrio é o caminho para usar as ferramentas de forma mais saudável e enriquecedora, sem deixar que elas nos controlem. É sempre manter o controle nas nossas mãos. E também, claro, de vez em quando, cansou? Vai ler um livro, pega um filme mais antigo, um pouco mais lento para assistir, amplie as suas sinapses, tá bom? Bom, por hoje é só, ficamos por aqui com o nosso primeiro Pod AIcast e eu quero aqui agradecer ao ChatGPT por ter participado com a gente. Muito obrigado, Chat. Eu que agradeço, foi um prazer participar dessa conversa com você. Espero que tenha sido enriquecedora. Até a próxima. Até a próxima. Então, e para você também, você curtiu? Isso aqui é uma ideia meio maluca que começou agora e eu quero conversar não só com o ChatGPT, mas com várias IAs sobre vários assuntos. Esses podcasts curtinhos aqui, de 30 minutos, 40 talvez. Então, se você curtiu, curte aqui. Por enquanto eu vou publicar no meu canal mesmo. Se eu perceber que isso aqui tá ficando uma coisa legal, eu crio um canal só para isso, tá bom? Então, olha, um beijão, curte, compartilha. Comenta, eu quero saber a opinião de vocês. Eu achei muito legal o sotaque do ChatGPT, para falar a verdade, achei divertido. Eu sei que tem outras vozes aqui, no próximo que eu for gravar, eu vou escolher outras vozes e vamos ver como é que fica essa dinâmica. O legal é que a gente tem que abrir o mundo para reflexão, então vamos só refletir, tá bom? Um beijão e até a próxima! Tchau, tchau! Conectados por fios tão perto, tão sós, buscando sentido em milhões de nós. Que a máquina não cale o nosso eu, pois é na escolha que vive o que é teu. Que o toque digital carregue o humano
e nossas escolhas não sejam engano. A poesia viva na tela ou na mão, é a alma dançando com a criação. Criação. Você dá uma escolha que vive o que é tela.